abençoe a vida dos visitantes, que mais uma vez veio estar conosco e veio cultuar o Senhor conosco, né? Adorar. Que Deus abençoe poderosamente. Eu creio que já não vai sair daqui da mesma forma, porque a Bíblia nos diz que quando nós estamos em comunhão, Deus ordena a bênção. Amém? Deus já ordenou bênção para a sua vida, para a sua casa. Abra a tua Bíblia em Romanos, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Glória a Deus. A partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Glória a Deus. Sente glorificando ao Senhor. Amado, bom é nós termos convicção de que existe um Deus. E hoje eu estava trabalhando e veio ao meu coração essa passagem. Essa passagem veio ao meu coração. E o versículo ao qual nós acabamos de ler aqui, os versículos, é algo importantíssimo para nós. E o que veio ao meu coração foi isso: a permissividade de Deus para revelar nossa fidelidade. A permissividade de Deus para revelar a nossa fidelidade. Nós precisamos, nesses últimos dias, entender isso. Que existe um Deus. Ao olhar para essa passagem, nós vamos ver que Paulo estava querendo dar para a igreja uma convicção, uma certeza. Paulo queria dar para essa igreja uma estrutura. Interessante que quando nós iniciamos o culto aqui, a diaconisa Leise falou que nós deveríamos orar, clamar pela vida de um casal que a filha foi sequestrada. E nós, como cristãos, devemos entender isso. Por quê? Existe um Deus e a permissão de Deus é algo que gera nessas pessoas, gera em nós, muitas das vezes, certo sentimento que nós não podemos de maneira nenhuma retroceder.
questionar, murmurar. Paulo ele queria que aquela igreja tivesse uma estrutura do que foi feito na vida deles, que está acima de todas as coisas adversas que possam ocorrer na nossa vida, neste mundo. Quando nós viemos para a casa do Senhor, nós temos certeza que Ele está aqui. Ele está aqui. E eu estava meditando sobre isso, Paulo querendo dar essa estrutura para a igreja, e eu fiquei meditando sobre essa questão da permissão. Como é que Deus permite para que Ele venha encontrar em nós, para que nós possamos encontrar também na fidelidade que Ele quer para a nossa vida. Quando Deus chamou Abraão pela primeira vez, foi só uma vez, mas vamos dizer no início, a palavra do Senhor vai dizer que Deus chama Abraão, dando para ele promessas que ele ia ter, que ele ia na casa do Senhor. Nós devemos olhar para as Escrituras para que possamos sair daqui entendendo essa questão da permissividade de Deus, a permissão de Deus em algo que acontece na minha vida, para que eu não possa de maneira nenhuma me afastar daquilo que Deus projetou para mim. Entenda claramente do que nós estamos falando hoje. Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo vai ministrar no nosso coração. A permissividade de Deus para revelar nossa fidelidade a Ele. Quando Deus chama Abraão, Ele faz uma palavra, Ele traz uma palavra profética, que você vai ser pai de multidão, que você vai possuir terras, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E tudo que Abraão ouviu fez com que ele se levantasse e se posicionasse, caminhando aquilo que Deus havia falado para ele. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, nós vamos ver que naquele mesmo capítulo, vai dizer lá na frente, a partir do versículo 10, 9, que houve fome em toda a terra. Houve fome em toda a terra, houve escassez tal que nunca houve antes daquele que estava acontecendo. Amado, pense muito bem, você está num ambiente de conforto, pense bem, você está num ambiente onde está tudo sob controle, onde você sabe, se bater do lado tem um vizinho que te conhece, se você bater do outro lado tem um primo, tem um parente, tem pessoas que têm um conhecimento a teu respeito e pode trazer para você algo que você tanto deseja naquele momento de escassez. Mas Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, para a terra que Ele ia mostrar para Abraão. E Abraão, quando começa a caminhar, Abraão, quando começa a se distanciar daquilo que ele tinha segurança, daquilo que ele tinha conforto, daquilo que ele tinha, tudo aquilo que estava trazendo para ele certeza que tudo ia ocorrer do jeito que ele queria. A Bíblia nos diz que Abraão, ao se distanciar, Deus traz sobre a terra fome, escassez, necessidade. Entenda claramente o que Deus está dizendo para nós, que Ele permite certas coisas acontecer para nós mostrarmos ser fiel para Ele. Senhor, essa fome está sobre toda a terra. Se eu retroceder, não vai mudar nada, porque lá também tem fome, lá também tem escassez, lá também tem problema. Se eu retroceder, lá também vai ter caos. Quando algo acontece, nós devemos olhar para quem nos chamou.
Nós devemos olhar para aquele que fez promessa, para aquele que diz na sua palavra, e nós devemos nos assegurar isso. Não olharmos para o cenário que nos envolve, porque senão nós não vamos nos encontrar fiel a Ele, fiel à sua palavra, fiel às Escrituras. Quando nós falamos aqui, para te adorar foi que eu nasci. Quando? Em todo tempo. Se nasceu para adorar. Nós não nascemos para outra coisa. E muitas das vezes as pessoas começam a se perder naquilo que não tem, naquilo que deixou de ter, na escassez de algo, na necessidade de algo, na busca de algo, e começa a acontecer certas situações, e nós passamos a mostrar para Deus: eu não sou fiel a Ti. Eu não sou fiel a Ti. Não precisamos falar. Através dos nossos atos. Através dos nossos atos. Quando nós deixamos de marchar como nós estávamos marchando, antes que fosse alvejado algum projeto, algum sonho, ou algo daquilo que nós queríamos. Então nós entendemos perfeitamente que Deus, Ele quer nesses últimos dias daqueles que são dele, fidelidade, confiança, certeza. Nós nos encontramos diante de um cenário em que Deus requer de nós uma posição. E que posição tem sido a nossa? Que convicção tem sido nossa? Agora, nós vamos ver claramente o apóstolo Paulo dizendo: que diremos por diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tinha convicção que todas as coisas estavam sendo controladas por Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que vai se levantar contra nós e vai continuar de pé? Quem vai pelejar contra nós? Vai tramar contra nós? Vai maquinar contra nós? Vai surpreender-nos? E Deus estará indiferente? Não. As coisas que nos envolvem, as coisas que chegam até nós, se nós estamos convictos que foi Ele que nos salvou, nós devemos permanecer fiel. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha casa. Sara, você e eu não vamos voltar. Nós vamos continuar. Porque essa fome não vai fazer com que nós perdemos de vista a promessa que está lá na frente. Deixando para trás as coisas insignificantes, nós olhamos para o alvo, e o alvo está na nossa frente. Vamos caminhar. E bem-aventurado é estes que olham para as Escrituras dessa forma como o apóstolo Paulo entendeu. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Mas é verdade que certas coisas acontecem na nossa vida. E o que é que nós devemos ter em mente? Isso é permissão de Deus. Quando nós olhamos, que a gente para e analisa um homem chamado Jó, Deus falou de Jó antes que o diabo viesse falar. O diabo poderia falar primeiro. Como o diabo poderia falar primeiro? Quando Jó só era fiel a Deus quando as coisas estavam correndo bem. O teu olhar, Deus, está sobre toda a terra, mas Jó não é íntegro para ti. Jó tem sido uma pessoa que tem sido reprovado
e o Senhor tem abençoado. Mas Deus não se conteve ao ver o diabo se aproximar e dizer: vixe, Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Mas o diabo, querendo mostrar para Deus que Jó não era aquilo que Deus falou, a permissão de Deus para mostrar para o diabo o quê? A fidelidade de Jó. Deus vai permitir certas coisas para mostrar quem somos, para que o diabo entenda que aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem projetado para nós, aquilo que Deus tem separado para nós, nada e ninguém vai tirar o foco da nossa vida, porque Deus é por nós. E essa convicção nunca vai estar em nós, igreja. Essa convicção nunca vai estar em você e eu, nas nossas obras, naquilo que nós fazemos. Isso sim revela a minha convicção. Mas nós devemos estar convicto, estruturado, da mesma forma como o apóstolo Paulo estava. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como nos dará também, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Deus entregou Jesus Cristo para dizer para mim e para você: eu posso dar para você o que você deseja, filho, filhas. Não coloque barreiras, não coloque situações. Quando nós falamos de Jó, nós falamos do extremo. O Jó perdeu muito mais do que eu e você, do que nós. Nós chegamos aqui e ao pisar, primeira coisa que foi pedido para orar, para que a gente possa interceder por alguém que perdeu, que está com a filha agora na mão de homens maus, sanguinários. E a gente para e analisa, e devemos realmente glorificar a Deus, porque nós não devemos duvidar do amor dele para com nós. Ele entregou o seu filho, dizendo assim: o meu filho vai ser entregue, porque eu amo vocês, eu quero fazer na vida de vocês aquilo que está escrito ao respeito de vocês. Eu tenho, vai dizer a palavra no livro de Jeremias, eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz, de trazer uma prosperidade, de trazer uma alegria, de dar uma direção para vocês. Eu provo isso entregando o meu filho para ser morto, para trazer vocês novamente para o centro da minha vontade. E aqui está dizendo para nós que Deus, ele mostrou para nós o amor dele. Nós devemos confiar nesse amor. Em quê? Em que Cristo já morreu por nós, Cristo já sofreu por nós, Cristo já recebeu por nós o castigo. Deus já revelou o seu amor. Não adianta nós esperarmos nada desse mundo para que a gente possa ter a satisfação, a convicção que nós temos o amor de Deus por A, por B, por C, por algo deste mundo. Não, nós devemos ter a convicção do amor de Deus, porque Ele entregou o seu Filho unigênito. Isso deve dar para a gente uma estrutura, né? Que existe permissão de Deus em certas coisas que não vai de maneira nenhuma tirar a nossa fidelidade a Ele. Senhor, nós estamos na Tua presença, porque o diabo, ele olha, ele fica se posicionando como aquele adversário que se fica se posicionando na hora que o atacante vai entrar na área para fazer o gol, para gritar: agora eu vou gritar. Tá vendo aí? Tu não disseste que era fiel a Ti? Tá vendo aí? Tu não disse que aí, que ia ser alguém que ia glorificar muito o teu nome para uma geração? Olha lá, na primeira situação já mostrou que é alguém que não pode levar o teu nome adiante. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Culto da vitória.
O que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? Filhos, filhas, a maior vitória é quando você passa pela situação adversa, como Paulo passou, e tinha convicção: o que vai me separar do amor de Deus? Essa é a vitória que Deus está querendo que você e eu tenha nesses últimos dias. As lutas vai vir porque ela nos forja, ela nos prepara para pelejas maiores e para conquistas maiores. Situações vão acontecer na minha e na sua vida, mas nós devemos entender quem está do nosso lado, o que Ele fez para mostrar que está do nosso lado, e o que Ele é capaz de fazer. O que Ele é capaz de fazer. Quando nós entendemos isso, quando tudo veio para fazer com que ele retrocedesse, Jó falou: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Amado, que nesses últimos dias nós possamos tirar os nossos olhos desse mundo e viver realmente a eternidade já, dizendo: eu estou diante de Deus. O diabo, ele vai tentar de situações, e nós muitas das vezes ficamos perguntando: Senhor, porque quando Deus fala que vai podar, a gente pensa que o podar naquilo que a gente quer, naquilo que está no nosso controle ou algo. A forma como Deus nos poda para nos dar o crescimento daquilo que nós estamos gritando por dentro. Existe um clamor na minha alma para levar o evangelho que Jesus quer ver homens e mulheres na presença dele com fidelidade. Existe esse evangelho no meu coração, em que homens e mulheres não estão mais agarrados a olhar para aquilo que vai ganhar, perder, se vai aumentar a sua intensidade quando ganhar, seu louvor. Não, foi aquilo que foi cantado para te adorar, ó Rei dos Reis. E nós olhamos aqui o apóstolo Paulo concentrado nessa pessoa que é Jesus. Quem nos condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, ressuscitou, está à direita de Deus, e também faz o que lá na... Faz o que? Este Jesus Cristo que morreu, que nos amou, Ele ressuscitou, Ele intercede por nós. Amado, não sei como o diabo tem tentado tirar essa compreensão, não sei como o diabo tem projetado fazer com que você fique numa atmosfera onde você não quer romper, dizendo: eu nasci para este tempo, eu mostrarei a fidelidade ao meu Deus, porque Ele vai manifestar o poder dEle, porque Cristo está sentado lá e intercede na minha vida, e eu vou avançar diante das circunstâncias que Paulo vai dizer aqui para nós, para mim e para você. O que nos separará do amor de Deus? O que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Esse Paulo passou por tanta tribulação, amado, tanta prova, e eu e você não podemos olhar para o evangelho que as pessoas querem propagar, para aquilo que as pessoas querem fazer com que a gente se com pessoas vítimas. Pessoas, não, nossa fidelidade ao nosso Deus, Ele está no controle. Essa permissão de algo vai render glória para o nome dEle. Eu e você, nós não seremos envergonhados nas tribulações, se nós tivermos o nosso coração blindado, porque pessoas não compreenderão, pessoas retrocederão, desacreditando. Mas Paulo tinha em mente: ele está sentado, ele não está de um lado para o outro preocupado com o que eu vou fazer na vida do pastor Rogério, que precisa, não, ele está sentado, ele está calmo, ele tem um controle, ele tem um domínio, está tudo patente aos olhos dele, nada se move, nada, ele diz a palavra que ele conhece todo o nosso cabelo, Ele sabe a quantidade, Ele sabe toda a nossa vida, e nós precisamos elevar nossa fidelidade a Ele. Nós precisamos voltarmos a buscar ouvir. Eu quero ouvir nesses últimos dias
Este clamor que inflama a minha alma: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Se eu não ouvir a tua voz, certamente, Senhor, meu Deus, muita coisa deixará de ser feito na terra. Porque quando Deus fala, Ele fala para você fazer. Deus não fez. Quando Ele queria fazer algo na terra, depois que o homem veio, Ele colocou o homem. Depois que Ele fez o homem, Ele falou para Adão: dá o nome. Dá o nome aos animais agora. Quando Ele quis salvar, Ele falou: Noé, faz a arca. Quando Ele queria trazer uma geração de sacerdotes que pudesse representar Ele, Ele falou: Abraão, sai do meio da tua parentela. Quando Ele queria destruir um homem que estava lá, que tinha uma altura elevada, o gigante Golias, Ele poderia dar um sopro àquele homem cair. Ele falou: chama aquela criança, eu quero alguém. Depois que nós viemos a este mundo, Deus quer usar eu e você para mostrar que Ele existe, que Ele é Deus, e nós precisamos nos posicionar, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero revelar que o Senhor está vivo, que o Senhor está sentado, o Senhor governa, intercede por nós, e nós estamos aqui como soldados do Senhor. Mas tenha em mente, haverá permissão de Deus para certas coisas. Não queira de maneira nenhuma pensar que não vai acontecer. Eu poderia continuar falando sobre Davi, que saiu, quando voltou, a sua casa toda foi levada. E permissão. Mas Davi se posicionou na presença de Deus. Senhor, o Senhor permitiu. Agora eu quero saber do Senhor. Eu vou lá buscar minha família toda. Vai, Davi.